Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui mais uma aula do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras. Essa talvez seja a aula mais importante, aonde que eu vou mostrar para vocês como preencher o ajuste anual. Vem comigo. Então, para aqueles que não assistiram às aulas anteriores, eu recomendo fortemente que vocês assistam, né? Porque vários conhecimentos que nós vamos mostrar aqui, que nós vamos aplicar aqui no ajuste anual, foram mostrados em aulas anteriores, tá? Aqui eu vou repeti-los, mas eu acho que lá foi descrito de uma maneira mais pormenorizada, tá? Então lembrando que sempre nos meses de março e abril a gente é obrigado a fazer a declaração do ajuste anual. A ideia da aula é mostrar como declarar, nosso passo a passo, tanto os nossos ativos como os rendimentos. Para tanto, a gente vai precisar dos documentos, tá? Quais documentos? Primeiro, dos informes de rendimentos dos bancos e corretoras. Até um tempo atrás, principalmente no pré-pandemia, a gente recebia pelo correio, né? Agora não. A gente tem que entrar no site do banco, da corretora e retirar, tá? A gente vai ter que também, qual que é a posição acionária dos ativos. A gente vai precisar declarar os proventos. A gente vai ter que ter aquela planilha mensal do controle de venda e compra de ações e também do controle mensal do imposto de retido na fonte. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é fazer o download do programa. Para aqueles que nunca fizeram, né? Todo ano a Receita lança um novo programa, tá? Nesse ano a gente teve algumas mudanças. A mais importante foi a relacionada ao bens e direitos, que eu vou reforçar aqui para vocês, mas eu gravei um vídeo específico, sugiro que vocês assistam, tá? Outra coisa que aconteceu nesse novo programa é que você dá multi-interface, né? Você pode começar, por exemplo, a declarar no smartphone e depois passar isso para um computador e vice-versa, tá? E também a importação dos dados de declaração anteriores também ficou mais fácil. Bom, como eu mostrei em aulas anteriores, a gente vai precisar de 7 tópicos, tá? Esses itens em vermelho são os mais usados pela maioria, que é os rendimentos isentos, os tributados de forma exclusiva e definitiva, os pagamentos efetuados, bens e direitos, ganho de capital, que a gente não vai falar muito aqui, porque você tem que preencher um programa separado da Receita, no caso de ganho de capital de imóveis, ganho de capital no exterior, tá? E esse ícone aqui de renda variável. Para aquelas pessoas que já recebem os benefícios de uma previdência privada ou teve resgate antecipado, a gente vai precisar desse 7º item aqui em preto, que é os rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Aqui no campo renda variável, quando a gente clica, vai aparecer as operações em renda variável, operações comum em day trade. Lembrando que day trade é aquela compra e venda de um mesmo ativo e a mesma quantidade no mesmo dia. Tudo que não é day trade, a Receita chama de operações comuns, tá? E aqui tem o 2º item, que até o ano anterior era fundos de investimentos imobiliários, e aqui esse ícone que ficou junto. Tanto os fundos de investimento imobiliários como os FIAGROS, que são os fundos relacionados ao agronegócio, ok? Bom, então você foi lá, clicou naquele item rendimentos isentos, tá? Aqui, ó, rendimentos isentos. Vai aparecer esses 2 ícones, tá? Rendimentos e totais. Se você clicar aqui em totais, vai aparecer os itens, tá? Tem até o 12 e até o 26, tá? Então aqui, ó, um exemplo. Item lucros e dividendos recebidos que são isentos. Rendimentos de carteira de caderneta de poupança. E assim por diante, tá? Quando a gente clica aqui nos rendimentos, a gente tem que vir aqui nessa abazinha aqui, ó, novo, e aí vai aparecer. Você coloca lá
Tipo de rendimento, você vai, dentre aqueles 26 itens, você vai escrever lucros e dividendos, vai falar se você é o titular ou dependente. Se for o titular, já aparece automaticamente aqui, o dependente também. Se você, obviamente, se você já preencheu que você tem dependente. CNPJ, o nome e o valor e dá OK, tá? Bom, aqui o exemplo, poupança. Você recebeu esse informe aqui. Você tinha esse valor na poupança e um rendimento disso aqui. Você vai lá, rendimento na linha 12, e esse valor você vai colocar em bens e direitos que a gente vai mostrar a seguir. Então tá lá, rendimentos isentos, totais, número 12 de poupança. Ok? Bom, no mercado acionário a gente também tem uma isenção. Como é que é essa isenção? Se num mês fechado, por exemplo, mês de março que nós estamos, se a gente vender ações, pode ser empresa A, B, C, e esse conjunto de venda não superou R$20 mil, qualquer lucro que a gente tiver, a gente está isento. Tá? Não é sobre o lucro até R$20 mil, é sobre o total da venda. Então, por exemplo, você vendeu 100 ações de uma empresa a R$50, você vai estar isento, porque está menos de R$20 mil. Tá? E aí você vai lá e coloca aqui, ó, ganhos líquidos em operações de mercado até R$20 mil. Tá? Perceba que esse 22 aqui, ó, é quando a gente recupera prejuízo de anos anteriores. E isso aqui vai ser preenchido automaticamente pela Receita. Tá? Então, uma empresa, ela pode distribuir lucros para os seus acionistas basicamente através de 4 formas. Os dividendos, que são isentos, mas precisam ser declarados e devem ser declarados, que você tem um aumento de patrimônio de forma legal. Você pode receber juros sobre capital próprio. Qual que é a diferença do juro capital próprio? É um lucro que você recebe, mas ele tem 15% de desconto retido na fonte, e é o próprio banco, a corretora, que vai descontar de você, tá? Já é descontado na fonte. E ele vai ser declarado nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, tá? Bom, o que é o direito de subscrição? A empresa te dá vamos supor que você tem ação de tal empresa. Ela faz uma reunião e resolve dar direito de subscrição aos acionistas. Você recebe aquele direito a comprar uma ação pelo um preço X, usualmente num valor menor que do valor de mercado, tá? Esse direito de subscrição, ele tem um vencimento, tá? Se você não usar, a gente não tem nada a fazer, tá? Esse direito, você pode ir lá usá-lo e comprar ação, tá? Se você fez isso, você vai lá declarar bens de direito, quanto que você pagou por cada ação, tá? Mas vamos supor que eu não quero comprar ação, mas eu quero negociar esse direito, que pode ser negociado, tá? Então, como você recebeu esse direito de graça, a zero, né? Geralmente, você vendeu lá por 50 centavos, você vai ter que declarar esse ganho, tá? A quarta forma, a empresa usa o dinheiro do caixa da empresa e te bonifica a ação. Por exemplo, você tinha lá 1000 ações de uma empresa X e recebe 200 ações. Houve uma bonificação de 20%. Tá? Usualmente, a empresa vai declarar o valor que ela usou para te dar aquela ação. Tá? E a gente vai declarar essa bonificação na linha 18, como a gente vai ver logo a seguir. Tá? Então está aqui. Rendimentos isentos, campo 18, bonificação de ações. Tá? Bom, as empresas fornecem informativos dos mais diversas maneiras possíveis, tá? Uma das que eu mais gosto é como o Bradesco informa, porque os bancos maiores, eles são os bancos que as ações estão relacionadas a eles, né? São os bancos depositários. Então ela vai te mandar, por exemplo, o Bradesco, ó, ela informou que eu tinha ações da Vale, que eu tinha ações da Uzi Minas, que eu tinha da B3, da Ambev. Aqui ela fala o CNPJ, ela fala se eu recebi dividendo. Aqui, ó, dividendo da empresa 1, valor tal,
juros sobre capital próprio, valor tal, e fala a empresa, e depois, na próxima página, ela ainda fala o número de ações que tinha, tá? Tudo isso a gente precisa declarar, tá? Mais uma vez, os dividendos eles são isentos e devem ser declarados no item 9. Ok? Juros sobre capital próprio, rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, item 10, tá? Mais para frente, eu vou colocar para vocês que muitas vezes as empresas declaram que você tem o direito desse juro capital próprio, só que vai ser pago só no ano seguinte. Aqui a gente não vai colocar nessa seção, a gente vai colocar na seção bens e direitos, que eu vou explicar a seguir, tá? Então você foi lá, rendimentos sujeitos, juros sobre capital próprio, aí vai aparecer uma aba, você vai colocar lá o valor, a empresa, o CNPJ. Faz empresa por empresa, tá? Bonificação de ações, como eu te falei, você recebe sem pagar nada, mas a empresa pagou por aquilo. Usualmente a empresa te informa o valor. Caso você não tenha recebido, você pesquisa na internet. Tal empresa bonificou os acionistas em tantos por cento, ou seja, tantas ações, a um preço médio de R$ 13,50, tá? Bom, como você recebeu mais ações, você tem que calcular esse novo portfólio, tá? E aí você vai declarar esse novo preço médio em bens e direitos, que a gente mostra em breve, tá? O rendimento que você recebeu, você coloca aqui na linha 18, que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Bom, como é que é a declaração dos títulos de tesouro direto, que eu já mostrei na primeira aula, mas a gente vai rever aqui, né? Primeiro, o recolhimento do imposto de renda, ele é de responsabilidade da instituição financeira, tá? Quando é que ocorre o recolhimento de imposto? Quando a gente recebe os cupons semestrais para aqueles títulos que pagam cupons semestrais. Se você comprou um título e vendeu ele de maneira antecipada, ou no vencimento do título. Quando você vence o título do Tesouro Direto, você recebe o montante aplicado mais o rendimento. Nessas três ocasiões, a instituição vai lá e recolhe o imposto de renda. Lembrando que a alíquota é uma alíquota regressiva, dependendo do tempo. Acima de 2 anos, a alíquota é de 15%. Tá? Aonde que eu declaro os rendimentos? Sujeitos à tributação exclusiva. Tá? E os títulos em posse, em bens e direitos, que a gente vai mostrar mais para frente. Tá? Então aqui, você recebeu lá, no informe da sua corretora, que você tinha um valor que vai ser declarado em bens e direitos. Tá? E aqui, os rendimentos, você vai colocar na tributação exclusiva, linha 6. Tá? Uma coisa importante, usualmente o saldo do Tesouro Direto que as corretoras passam para você é o tanto que você aportou, tá? Tanto que você aportou. Elas não colocam lá o rendimento, tá? Quando você fizer o resgate, aí ela vai descontar do rendimento. Pelo menos é assim com os bancos que eu tenho conta. Aqui é só um resumo que eu já tinha acabado de comentar. Essa aqui é uma coisa importante, né? Se você tinha títulos e não modificou, você nem comprou nem vendeu, é só clicar em repetir, tá? Então, olha lá. Título do Tesouro Direto. O rendimento. Rendimento sujeito à tributação exclusiva / definitiva. Item 6. Tá? E aí, você coloca lá. Rendimento de aplicação financeira. Você coloca o seu dependente, o titular, o beneficiário, é automático isso aqui, fonte e o valor, tá? Percebam que esses primeiros itens, 5 aqui, ó, 5 primeiros itens, eles vão ser preenchidos automaticamente através do GCAP, que é um programa paralelo da Receita Federal de ganho de capital, tá? E aqui, ó, o item 10 a gente vai usar para juros de capital próprio, tá? Como é que a gente declara o CDB? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, linha 6 igual o Tesouro Direto, e bens e direitos, a gente vai mostrar mais para frente. Bom, aqui, como eu já tinha comentado, foi a maior alteração que teve no imposto de renda desse ano, né? Inclusive, eu fiz um vídeo especificamente só sobre isso, recomendo que vocês assistam, tá? Então, era o seguinte, quando a gente entrava lá no ícone bens e direitos, né?
Quando a gente clicava aqui em novo, minha foto está por cima, está em novo, o que aparecia? Já o código do bem, e a gente ia lá, discriminava e colocava o valor. Se fosse igual, a gente repetia. Isso aqui era até 2021. Só que agora não. A Receita, na tentativa de melhorar isso aqui, ela fez um grupamento pelo tipo de bem, tá? Então, antes do código, e o código de vários ativos mudaram, antes do código a gente tem grupos, tá? Se a gente clicar nessa setinha aqui, ó, vão aparecer os 9 grupos. Imóveis, móveis, participação societárias, aqui no caso ações, né? Aplicações de investimento, crédito, por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém, depósito à vista em conta corrente ou na corretora, ou dinheiro espécie, fundos de investimento, criptativos e outros, tá? Então aqui, ó, além do código, a gente vai ter que escolher esse grupo aqui. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então aqui, ó, grupo 1, bens imóveis, código 1, prédio residencial. Antigamente a gente colocava todos os dados aqui na discriminação, agora não. A Receita já pede para você preencher uma série de coisas, tá? Bom, item 2, bem móveis, né? Por exemplo, veículo automotor, código 1. Se você clicar na setinha, vão aparecer outros. Você vai colocar dados, inclusive preencher o Renavan, tá? Item 3, participação societárias. Você vai colocar tantas ações que você tem, como se você tem participação em lote, se você tem participação em empresa sua, com um irmão, com outro sócio seu, mas são empresas que não têm capital aberto. Então você vai declarar a mesma coisa aqui em outros itens, tá? CNPJ, discriminação. Uma coisa legal do programa de 2022, que a Receita criou atalhos, né? Então aqui, vamos supor que você declarou aqui ações da Vale. Nessa própria tabela aqui, você já pode colocar os rendimentos isentos que você recebeu da Vale, e nesse informe de rendimento exclusivo, aqui é o juros sobre capital próprio. Então, aqui facilitou. Caso você não queira preencher da outra maneira que eu ensinei para vocês, a gente pode preencher aqui, tá? Bom, então esse aqui é o item 3. No item 4 vai aparecer a poupança, os títulos públicos e privados sujeitos a tributação exclusiva, os outros títulos isentos, ativos negociados em bolsas, BDR, opções e outros, exceto ações, que eu já mostrei para vocês, e fundos que eu vou mostrar a seguir, tá? Ouro e outros. Então, poupança, rendimentos isentos e bens e direitos que a gente declarava com o código 41. Então lá, poupança, rendimentos isentos, código 12, colocou o valor, nós já mostramos. Antigamente a gente usava para declarar em bens e direitos a poupança o código 41, isso mudou, tá? Então a gente vai lá no grupo 4, aplicações e investimento, o item 1 é poupança, CNPJ, discriminação, inclusive a conta e o valor. Mais uma vez aquele atalho aqui, que no caso da poupança ela não paga juros sobre capital próprio, né? Ela só paga rendimentos isentos, os dividendos. Bom, tesouro direto, os rendimentos a gente já explicou. Na declaração de bens e direitos, antigamente era o código 45, agora não. Aplicações e investimentos, código 2, que são os títulos públicos e privados que vão ter, que sofrem a tributação definitiva. E os dados que eu já falei, mais uma vez o atalho, tá? Então, você recebeu lá fundo de investimento, também mudou os códigos, tanto fundo como CDB. Antigamente era código 72 e 45, que esses valores aqui, né? O rendimento a gente joga aqui, né? Esses rendimentos agora não. Você coloca lá fundos, número 1, fundos de investimento sujeito a como e cotas. Nessa setinha aqui tem vários outros tipos de fundos para a gente declarar, caso você o tenha, né? E preencher aqui a mesma coisa, tá? Olha lá, título de CDB a gente vai declarar aqui também, ok? Bom, outros ativos negociados em bolsa, né, exceto ações e fundos, né, a gente vai, BDR, por exemplo, de empresas americanas, você vai ter que declarar, tá? No caso das ações, só para a gente acrescentar, se você tiver ação
até o limite de R$1.000 você não precisa declarar. Acima de R$1.000 você precisa declarar, lembrando que é um conjunto de ações que podem ser de empresas diferentes. Mercado de opções acima de R$140. E lembrando, BDR também você precisa declarar. Aqui tem uma coisa interessante. Os juros de capital próprio que foram declarados pela empresa, mas ainda não pagos, a gente vai declarar em bens e direitos. Então, por exemplo, em 2012, eu recebi esse direito aqui da Gafisa, tá? Mas que foram pagos só em 2013. Então, eu pego esse valor aqui de 1.000 e pouquinho e vou declarar aqui, ó, novo bem e direito, porque eu vou receber só no ano que vem. Número 99, juros sobre capital próprio, negócio. Aí, no ano de 2023 eu vou receber. Aí, no ano de 2024 eu vou lá e zero, que eu já recebi, tá? Então, são fatos sucessivos, tá? Bom, passemos agora para a Previdência. A primeira coisa extremamente importante é a diferença entre PGBL e VGBL. O PGBL, tá? Os aportes que você faz durante o ano, eles podem ser descontados do imposto a pagar até o limite de 12%. Então, eles são recomendados para quem faz a declaração completa. Para quem faz a declaração simplificada, o melhor é o VGBL, tá? Coisa que a gente já ensinou para vocês em vídeos anteriores, tá? Então, PGBL e o VGBL, tá? Uma coisa importante, olha aqui, o VGBL, o saldo que vai aparecer é o saldo dos depósitos, como aquilo eu falei do Tesouro Direto, tá? Geralmente não tem a rentabilidade. Quando você resgatar, aí vai incidir sobre o rendimento, tá? Como é que declara PGBL? Você vai lá em pagamentos efetuados, clica em novo e aí você acrescenta código 36, previdência complementar, escolhe se é titular ou dependente, o nome da seguradora, o CNPJ e o valor, tá? Antigamente o FAP tinha o código 38, tá? Agora não. FAP é um tipo de previdência também, tá? Agora ele entra também aqui com código 36. Já o VGBL, a gente não coloca em pagamento efetuado, a gente vai colocar em bens e direitos, tá? Lembrando que o VGBL, você não pode descontar o imposto. Porém, quando a gente for pagar imposto lá na frente, a gente vai pagar só sobre os rendimentos, tá? Bom, aqui o VGBL, antes a gente colocava código 97, agora não. A gente grupa outros bens, código 6, e aqui faz a declaração, tá? Bom, aquilo que eu já tinha comentado, né? Aquelas pessoas que resgataram planos de previdência ou já recebem um benefício, elas vão usar esse sétimo tópico, né? Que é os rendimentos tributados recebidos por PJ, tá? Você vai lá, clica em novo e coloca o valor que você recebeu, inclusive com o imposto retido na fonte. Os próprios bancos, a seguradora vai te fornecer esses detalhes, tá? Bom, passemos agora para o final da aula, que eu vou falar sobre Bolsa de Valores e sobre fundos imobiliários. Bom, todas as ações que você tiver em carteira no último dia do ano, você precisa declarar, tá? E você vai declarar não pelo valor de cotação daquele dia, mas pelo valor que você pagou, pelo preço médio. Isso é extremamente importante e eu vejo que muita gente declara de forma errada, tá? Teoricamente, você pode incluir os custos. Eu não faço isso, porque eu vou deduzir o custo quando eu vender as ações e vou abater do meu lucro, tá? Se você tem um número X de ações, não vendeu, você só coloca lá, manter o valor e pronto, tá? Ah, mas a cotação subiu, não interessa, se você não vendeu, você não pode mexer, tá? Agora, você vendeu a ação, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você comprou no mesmo ano fiscal, aí sim, você pode usar, você pode mudar o preço médio, tá? Bom, então eu tinha comentado, se você vendeu as ações, você tinha em 2020 e vendeu em 2021, você vai lá, zero. Se você foi lá e comprou mais, você vai mudar o número de ações que você tem e fazer o novo preço médio, tá?
Bom, para aquelas pessoas que alugam ações para operar vendido, né, que é uma operação um pouco mais complexa, ela não vai colocar aqui, porque na verdade a ação pertence a um outro investidor. Você está usando só a ação dele para vender a descoberto. Tá? A descoberto não, você está vendendo uma ação que está de sua posse provisoriamente. Bom, como é que a gente vai declarar as ações? E a gente vai declarar ação por ação. Você vai lá, bens e direitos, né? Grupo 3, item 1, ações, e vai lá colocar CNPJ, vai lá tantas as ações, o valor que você tinha. Se for igual, você repete. Mais uma vez, aqui a gente tem os atalhos, né? Então, a ação, por exemplo, do Itaú. Você pode declarar as ações em posse aqui e depois, se você recebeu rendimentos isentos ou sobre tributação exclusiva, no caso, o juros sobre capital próprio. Você pode declarar pelo atalho ou como eu ensinei lá atrás, tá? Tanto faz. Bom, eu sempre coloco que é o dilema dos dois últimos dias do ano. Toda vez que a gente compra uma ação, atualmente, você compra ação hoje, né? Você vai pagá-las no D+2, tá? Então, se você comprar nos últimos dias do ano, essas ações não foram liquidadas e elas não estão na sua carteira. Então, você não coloca essas ações em bens e direitos, você vai declarar o dinheiro que está na sua corretora, que ela vai debitar no primeiro ano do ano seguinte. Tá? Essa é a forma correta de declarar. Bom, então, como é que é o ajuste anual no mercado de ações? Tá? Então, a gente clicou lá em renda variável, vai aparecer esse item aqui, operações comuns, day trade. Depois a gente explica do fundo imobiliário. Tá? Primeira coisa, lembre quem assistiu a aula de mercado de ações. Primeira coisa, regra número 1, separar operações comuns de day trade, que eu já expliquei. Outra coisa, ganhos obtidos até o valor de R$20 mil no mercado de ações não vai entrar aqui, tá? Não vai entrar aqui. Vai entrar nos rendimentos isentos, item 20 que eu já mostrei lá atrás, tá? Nós vamos usar nossa tabela, nossa planilha, mês a mês da compra e venda de ativos. Se for positivo, beleza. Se for negativo, a gente coloca o sinalzinho de negativo. Separar as operações de day trade e operações comuns. No próprio, quando a gente preencher lá, vou mostrar a seguir, as alíquotas de 15% e 20% vão ser preenchidas automaticamente pelo sistema. Tá? Então aqui está um controle mensal, por exemplo, hipotético. Esse aqui de 2016, tá? Então eu fui lá, negociei Bova 11, Cielo, Vale, Natura, tal. Eu vou lá, coloco lucro, prejuízo e o saldo daquele mês. Mês fechado. Valor acima de 20 mil, eu preciso declarar aqui. E aqui o imposto retido na fonte, tá? E aí quando eu clico aqui em operações comuns ou day trading, vai aparecer para mim declarar mês a mês, janeiro, fevereiro, março, tá? Cada mês desse aqui, ó, vai aparecer as tabelas, mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo, e assim continua, se a gente rolar a página, tá? E aí vai aparecendo. Esses campos onde está em cinza aqui, ó, tá? Eles vão aparecer automaticamente, tá? A gente precisa colocar o imposto retido na fonte, é colocado por nós. O imposto a pagar vai ser preenchido automaticamente. O prejuízo a compensar também. Por exemplo, você teve prejuízo em janeiro, o programa já passa automaticamente para fevereiro. Tá? Ele só não passa de dezembro para janeiro do ano seguinte. Quando for, vamos supor que você chegou no mês de dezembro e está negativo. Quando você for declarar no outro ano, você vai ter que colocar aquele prejuízo a compensar. Tá? Outra coisa importante, às vezes questões de centavos vai dar diferença do imposto que você tinha que pagar e do imposto pago, tá? Você vai preencher o imposto que você pagou, tá? Essas pequenas diferenças, elas não fazem diferença, tá? O importante é você preencher corretamente todos os campos que você negociou, o imposto retido na fonte, depois o imposto pago. O restante o próprio programa da Receita vai mostrar, tá? Aqui, ó,
Depois que você preenche tudo lá, de janeiro a dezembro, vai aparecer aqui o valor, ó, o ganho que você teve. Tá? É um preenchimento automático. Aqui, ó, ganhos em renda variável, bolsas de valores. Tá? Caso você tenha prejuízo, tá? Vai aparecer de prejuízo, você vai ter que colocar, como eu tinha comentado, não é automático, você vai ter que colocar no janeiro do ano seguinte, tá? Isso aqui é um assunto que pouca gente acaba usando, que eu vou fazer um vídeo depois posterior comentando sobre isso, um vídeo curto, tá? Para finalizar essa aula, eu vou comentar sobre os fundos imobiliários. 2 pontos. Os proventos mensais, que são os dividendos, eles são isentos, tá? Quais são as regras para isenção? 4 requisitos. Fundos negociados em bolsa, mínimo de 50 cotistas, você não pode ter mais de 10% do total, e exclusivo para pessoas físicas, tá? Coisa interessante, se nós pensarmos como pequeno investidor, a gente vai estar sempre aqui. Então, aqueles rendimentos que a gente recebe mensalmente, eles são isentos. Porém, se a gente tiver ganho de capital sobre a cota, a gente paga 20%, a alíquota é 20%. Então, por exemplo, você comprou um fundo por 100, ele está 120, se você vendeu a 120, esse ganho que você teve, você precisa pagar, e a gente vai mostrar a tabela própria daqui a pouco, tá? Então, os proventos mensais a gente vai declarar em rendimentos isentos, lucros e dividendos, item 9, tá? E os fundos em posse no ano anterior a gente vai declarar também. Então tá aqui, lucros e dividendos, e bens e direitos, fundos de investimentos imobiliários, e aí você coloca o valor, tá? Beleza? Bom, se você negociou as cotas dos fundos de investimento imobiliários, você vai colocar, como no mercado de ações, de janeiro a dezembro o saldo, positivo a negativo, tá? E aqui também permite compensar os prejuízos, tá? Usualmente a gente acaba comprando fundo imobiliário pensando no longo prazo, a gente acaba movimentando pouco. Mas lembrando, se você movimentar, os prejuízos podem ser compensados e a alíquota é de 20%. Tá? Mesma coisa, você teve lucro no mês fechado, você precisa pagar no mês seguinte, lembrando que a alíquota é de 20%. Agora, lembrando que os fiagros entraram aqui também, junto com os fundos imobiliários. Tá? Então, o controle é nessa tabela também. Tá? Bom, antes de terminar, eu vou gravar em breve um vídeo exclusivamente para a declaração dos ativos no exterior, principalmente no mercado americano, tá? É um assunto que eu venho estudando nos últimos 2-3 anos, que eu aprendi muito, né? Ainda estou começando, né? Mas que eu acho que eu posso ajudar vocês, principalmente quem já tem conta no exterior. Por exemplo, no Brasil, eu já faço a declaração dos meus ativos há quase 15 anos, né? Então a experiência é muito maior, mas mesmo que essa experiência de 2-3 anos, eu acho que eu posso ajudar vocês, ok? Bom, para finalizar, eu peço que vocês, aqueles que gostaram, né, que dêem um like. Isso aqui ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Que, para aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam, que compartilhem com os amigos. É um assunto difícil, que a gente tenta aqui simplificar, né? Tem meu livro na Amazon que pode ajudar. Ele não tem ainda a atualização dos bens e direitos que eu comentei com você. O restante está tudo lá, tá? E eu convido vocês a assistirem aos vídeos anteriores, que tem muita coisa legal. Muito obrigado e até a próxima.